Já ativa o seu sininho, se inscreva no canal e vamos lá porque é uma aula revolucionária. Para você que ama pregar a palavra de Deus, para você que tem prazer em anunciar o Evangelho, você está em uma aula que vai revolucionar a sua mente. Já pega a caneta, já pega o papel, porque você vai precisar anotar muitas coisas. Essa aula vem para quebrar bloqueios, te destravar, para que você possa ter uma comunicação extraordinária. Lembrando que o mundo é exatamente daqueles que se comunicam. Do que adianta você ser bom no que faz e não saber comunicar isso para as pessoas? Do que adianta você ter habilidades e não saber comunicar as suas habilidades? Do que adianta você ter capacidades e não saber comunicar as suas capacidades? Todos os grandes gênios, todos os grandes nomes, tanto os nomes dos profetas da Bíblia, como o nome dos grandes sábios, eles foram grandes nomes, se tornaram grandes nomes, exatamente por causa da comunicação. Nessa aula eu quero compartilhar com você a oratória e a espiritualidade, porque não temos como separar uma coisa da outra, oratória e espiritualidade, principalmente para você que é cristão, você que é crente, você que conhece a palavra de Deus, você vai saber que essas duas coisas são inseparáveis. Na aula de hoje eu vou te mostrar alguns segredos e alguns caminhos e a importância que tem a oratória para você desenvolver suas potencialidades. Já imaginou se você falasse melhor? Teria um salário melhor também. Já imaginou se você fosse bom de comunicação? Talvez estaria pagando escola de qualidade para os seus filhos. Porém, seus filhos não têm uma escola de qualidade porque o pai não tem uma comunicação de qualidade também. Talvez suas filhas, sua família poderia estar vivendo uma vida mais confortável se você tivesse investido na sua comunicação. Mas isso passou despercebido, isso passou de lado. Sempre digo que a aula mais importante para um ser humano é exatamente a aula da oratória, da comunicação. Ele fala todos os dias, ele se comunica até quando ele pensa que não está se comunicando. Quando o ser humano está quieto, ele está parado, ele está comunicando alguma coisa. Quando ele está andando, ele está comunicando. O tempo inteiro ele está comunicando. Então, nessa aula, eu quero convidar você para abrir mais a sua mente, expandir os seus horizontes acerca da comunicação. Preste atenção no que vem pela frente. Eu vou falar sobre os tópicos, falar mais, trabalhar menos. Isso aqui é poderoso. O dia que você dominar já esse primeiro tópico, você vai ter uma vida financeira mais próspera e vai viver com muito mais conforto. Segundo tópico, Jesus marcou o mundo falando. Eu vou mostrar o quanto Jesus investiu na sua própria comunicação. Terceiro ponto, eu vou falar sobre Sócrates, João Batista e Paulo. Vamos começar pelo primeiro? Falar mais, trabalhar menos. Geralmente o que nós ouvimos é o contrário. Trabalhar mais, falar menos. Porém, a Bíblia nos ensina já no primeiro capítulo que é diferente. Você tem que falar mais e trabalhar menos. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Isso é inegável, é indiscutível. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Você não é a imagem e semelhança dos primatas, embora alguns cientistas queiram forçar a barra para nos levar a entender que nós somos imagem e semelhança dos primatas. Você não é imagem e semelhança de outros seres. Não, você é a imagem e semelhança do próprio Deus. Foi Deus quem te criou. Então a espiritualidade, ela já está no ser humano desde quando ele foi criado. E na medida que o ser humano foi se reproduzindo, isso foi passando de um para o outro. A espiritualidade está dentro do ser humano. O ser humano tem essa concepção de espiritualidade. Deus colocou dentro do ser humano a eternidade e conecta ele com a espiritualidade mais do que somente
com a espiritualidade, mas conecta o próprio ser humano com o próprio Deus. Deus que o criou e que o formou para a sua glória. Oratório e espiritualidade caminham juntos. Gênesis capítulo de número 1, a Bíblia mostra Deus criando todas as coisas. O capítulo de número 1 do livro do Gênesis é um capítulo de muitas chaves. Se você entender o Gênesis capítulo de número 1, já é o suficiente para você sair da pobreza, da miséria, mudar de vida. Pastor, por que tantas pessoas leem a Bíblia e poucas prosperam? Vamos ser honestos? A maioria não leem a Bíblia. A maioria não medita na Bíblia. A maioria possui uma Bíblia, a maioria lê com velocidade e não pega as informações que deveriam pegar. É a mesma pergunta que nós fazemos: como alguém vive numa das 10 maiores economias do planeta e não prospera? Porque a maioria das pessoas não estão preocupadas com a economia, preocupadas com a prosperidade. A maioria estão preocupados com futebol, voleibol, novelas, as brincadeiras do WhatsApp, as brincadeiras do YouTube, Facebook, das redes sociais, dos videogames, consomem o tempo, então elas não prestam atenção. Se tivesse prestado atenção no livro do Gênesis, capítulo 1, iria perceber que Deus trabalhou na criação durante 6 dias. 6 dias. A Bíblia mostra logo no capítulo 1 que Deus começa criando os céus e a terra. Deus vai criando todas as coisas, todas as coisas. Ele vai criando, no primeiro dia, ele cria falando, no segundo dia, ele continua fazendo o quê? Falando novamente, no terceiro dia Deus está falando, no quarto dia Deus está falando, no quinto dia ele cria os peixes e os pássaros e tudo ele cria falando. Haja luz, houve luz. Ele diz para a terra, produza, e a terra produziu. Ele foi falando e as coisas acontecendo. É por isso que a Bíblia diz no Evangelho escrito por João, capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E deixa claro que o Verbo criou todas as coisas. Que Verbo? O Verbo que vem do próprio Deus. É por isso que a Bíblia ensina ainda, em Hebreus, no capítulo de número 11, e o verso de número 3, o seguinte, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então Deus criou o planeta, não foi pelas mãos, foi pela fala. Ele foi falando, e as coisas foram acontecendo. Falando e acontecendo. Então presta atenção nisso. Deus criou tudo falando. Somente no 6º dia que ele decidiu nos fazer, criar o ser humano, aí sim, ele colocou a mão para fazer o ser humano. Perceba, 5 dias falando e um único dia trabalhando com as mãos. É daí que trago o princípio. Falar mais, trabalhar menos. Então, Deus falou mais e trabalhou menos. Percebeu que hoje, nos mercados, não só hoje, mas em todas as épocas, as pessoas que falam mais e além de falarem mais, falam melhor, que têm o domínio da comunicação, percebeu que essas pessoas são exatamente as que menos trabalham no braçal, menos trabalham. Por que elas trabalham menos no braçal? Porque elas se comunicam melhor, elas também ganham melhor. Você vai numa construção civil, você vai ver muitas pessoas trabalhando, homens carregando tijolos, homens carregando massa, carregando latas, empurrando carrinho e correndo. Aqueles homens que estão trabalhando com as mãos são exatamente os que menos ganham dinheiro naquele projeto de construção. Os que trabalham com as mãos ganham menos do que o arquiteto que faz o projeto, menos do que o engenheiro que também trabalhou escrevendo e criando o projeto. Ganham menos do que os vendedores que não construíram nada, não colocaram a mão em nada, eles apenas falaram sobre o projeto pronto ou o projeto que iria ser feito. Os vendedores ganham mais do que aqueles que estão trabalhando com as mãos. Será que você não parou para pensar nisso? Que você só trabalha muito com as mãos porque você não é bom de comunicação? As pessoas que se comunicam bem já sabem
os salários são melhores, os salários são maiores, os confortos também são melhores, elas resolvem mais problemas, exatamente porque no princípio Deus já começou assim, falando mais, trabalhando menos. Se você falasse bem, talvez você não estaria trabalhando na repartição que você está trabalhando. Se você falasse bem, talvez você seria o gerente dessa empresa. Talvez você seria o executivo dessa empresa. Talvez você seria o presidente da instituição. Se você falasse bem, talvez ao invés de você ser esse profissional que trabalha com peso, que já está com a coluna acabada, a coluna não está bem, você que já está cheio de hematomas no seu corpo, você que tem marcas no corpo de tantos acidentes, trabalhando em áreas perigosas, talvez, se você falasse bem, você não estaria trabalhando nisso. Se você falasse bem, você não estaria nem sequer procurando emprego. Os empregos estariam te procurando e você decidindo aonde trabalhar. Já percebeu no Brasil quanto que ganha um jornalista? Qual é o salário de um âncora de um telejornal? Já pesquisou quanto ganha aquele jornalista também que está trabalhando na emissora de rádio, só ele e o microfone? Quanto ganha aquele narrador de jogo de futebol que está narrando o jogo, anunciando e falando do jogo? E já percebeu quanto ganha aquele narrador do rodeio? Já percebeu quanto ganha aquele vendedor de carros que está ali, ó, conversando com as pessoas, falando sobre o carro e fechando negócios? Eles falam mais e eles trabalham menos. É isso que você ainda não entendeu. Por que trabalhar pegando no pesado? Porque você não fala, não se comunica. Durante a minha vida, pouco peguei no pesado. Mesmo tendo nascido em uma família pobre, por que eu pouco peguei no pesado? Porque eu aprendi a vender cedo. Cedo aprendi a me comunicar. Cedo aprendi a comprar amendoim e revender o amendoim. Aprendi a comprar o picolé e revender o picolé. Cedo aprendi a abordar as pessoas. E aí, senhor, vai levar um sorvete hoje? Tem de uva, tem de maracujá, tem de laranja, tem. Olá, vai refrigerante, vai água, olha o amendoim, olha a cocada, olha a bala. Aprendi a me comunicar. E se comunicando, nunca ganhei um salário mínimo nesse país. Nunca. Eu era adolescente e já ganhava muito mais que isso. Por quê? Por causa da comunicação. Então não é sobre você ser o mais inteligente. Não estou falando sobre você ter uma formação de nível superior. Estou falando sobre ter uma comunicação que faz toda a diferença. Então você precisa aprender isso. Vem comigo porque eu preciso compartilhar com você sobre isso, Jesus. Por isso é importante você assistir a aula até o final. É importante você pegar essa caneta e o papel e começar a anotar. Se você é daquelas pessoas que são tentadas a não concluir as coisas que você começa, jamais você vai ser um grande comunicador. Honestamente, isso não é para você. Coloca na sua cabeça que as pessoas que não concluem aquilo que elas começam, elas não chegam a lugar nenhum. Se são pais incompetentes, vão transmitir isso para os filhos. Começou a ler um livro, não terminou. Começou a construir, não terminou. Começou a pagar, não terminou. Começou o curso, não terminou. Isso é vergonhoso. Se você é uma mãe, vergonha. Se você é um jovem, é uma vergonha já começar assim. Uma vez que você começa uma coisa, vá até o fim. Lembrando que Paulo fala sobre Jesus. Em Filipenses capítulo 1 e o verso 6. E tendo por certo que aquele que começou em vós a boa obra, ele a aperfeiçoará, ou seja, ele vai terminar. E agora, por quê? Você tem essa dificuldade toda de terminar as coisas que começa. E quer prosperar? Você quer crescer? Você quer fazer a diferença? Não. Você não vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença como derrotado no meio dos vencedores. Agora, no meio dos derrotados, você é mais um. No meio dos fracassados, você é mais um. Procure as pessoas fracassadas e todas vão contar de um projeto que começaram e não terminaram. Todas elas vão contarem para você sobre um projeto que começaram e pararam na metade, pararam no início, igual você está fazendo. E às vezes é só por isso
que você não tenha rompido e alcançado seus objetivos. Percebe que quando a Bíblia fala sobre Jesus, não só a Bíblia, mas quando os livros falam sobre Jesus, estão falando sobre o maior personagem que pisou esse planeta. O nome de Jesus é o nome mais procurado no serviço de busca. O nome de Jesus é o nome mais lido que existe no planeta. O nome de Jesus é o nome mais aplaudido que existe. O nome de Jesus é o nome que mais transcende todos os limites que você imaginar. Lá no céu, eu tenho certeza, é o nome mais ouvido. É o nome mais cantado. O nome mais cantado do mundo não é Sócrates, Platão, Aristóteles, Sófocles, Demóstenes, Cícero. Não, não. O nome mais falado do mundo é o nome de Jesus. E a minha pergunta é simples. Jesus construiu alguma ponte? Jesus Cristo construiu alguma casa? Jesus Cristo inventou um veículo? Jesus Cristo construiu uma cidade? Jesus Cristo fundou um país? Jesus Cristo, fisicamente, ele construiu um barco, como Noé fez um grande barco? Ele construiu um templo, como Salomão? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém, como Neemias? Ele ganhou guerras, como seu pai, Davi? Jesus Cristo, ele fez o quê para marcar o mundo? Ele desenvolveu grandes tecnologias? Ele tinha um laboratório? Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele só falou. Falou. Como você despreza a comunicação? Como você despreza a oratória, fala de qualquer jeito, de qualquer forma, esquecendo que Jesus marcou o mundo falando. Falando. Ele falou. Falou. E foi falando que ele superou Abraão. Foi falando que ele superou José. Foi falando que ele superou Moisés, um dos maiores gênios e ícone dos judeus. Foi falando que ele superou Davi. Foi falando que ele superou Salomão. Foi falando que ele superou o juiz Sansão, que ganhou muitas guerras. Foi falando que ele superou Esdras e também o Neemias. Foi falando que ele superou todos que vieram antes dele e superou todos os que vêm depois dele, os que vieram depois dele. Todos. Foi falando. Qual é o segredo de Jesus? A comunicação. Ele marcou o mundo falando. Ele não construiu nada, a não ser ideias. Ele não construiu nada, a não ser pensamentos. Falando, Jesus marcou o mundo. Até hoje as pessoas vão a Israel, e as pessoas vão a Israel não é fazer um turismo procurando sobre o Abraão. Não, pouca coisa sobre o Abraão. Nós vamos a Israel atrás dos lugares onde passaram o Isaac. Pouca coisa sobre o Isaac. O que pesa é esse homem chamado Jesus. Esse Jesus e a palavra é uma história tão misteriosa que não dá para explicar, só dá para crer. E eu vou explicar? Não, eu vou narrar a história. Porque não tem como a gente explicar o inexplicável. É melhor acreditar, porque é crível acreditar. Jesus, ele não era simplesmente um ser humano que falava. Não. O ser humano que falava era o Paulo, era o Moisés, era o Noé. Jesus não era um ser humano que tinha uma boa palavra. Não. Jesus sempre foi o que João disse no capítulo 1. E o verbo se fez carne. Quem era Jesus? A palavra que se encarnou. A palavra que se materializou. Então, era uma palavra andando, era uma palavra se movendo, era uma palavra curando, uma palavra em carne, encarnada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, o verbo encarnado. Esse era Jesus.
esse. Então, presta atenção nisso. Ele marcou o mundo falando, não foi construindo casas. Ele marcou o mundo falando. Sabe por quê? Não existe nada mais forte que as ideias. Jesus sabia. Jesus sabia que Jerusalém seria destruída. Não é à toa que ele entrou no templo e disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus sabia. Destruíram Jerusalém. Agora, quem destrói as ideias de Jesus? Ninguém destrói. Ninguém destrói. Ele falou. Mas há um detalhe. Ele falava bem. Jesus não ficava gaguejando para as pessoas. Jesus não ficava tipo assim, glória a Deus, aleluia, né, aleluia, glória a Deus, né, então tipo assim. Não, Jesus era bom de comunicação. Quanto melhor você for de comunicação, mais crescimento você vai ter. Mais vantagem você vai ter quando alguém comparar você com as outras pessoas. Quanto melhor for a sua comunicação, mais resultados você vai ter. Quanto melhor for a sua comunicação, mais pessoas serão impactadas por aquilo que você está fazendo. Jesus chegou aqui comunicando. Porque Jesus sabia literalmente que Deus, o Pai, construiu o mundo falando. Sabia que Lúcifer, Satanás, seduziu o ser humano falando também. Até o diabo investiu na fala para seduzir a Eva. E Jesus sabia que só tinha como consertar os problemas do mundo falando. Só você que não aprendeu isso. Você acha que você vai crescer só trabalhando. Daqui a pouco está doente de tanto trabalhar. E poderia mesclar os dois. Falar e trabalhar. Trabalhar e falar. Falar e trabalhar. Trabalhar e falar. Falar e trabalhar. Trabalhar e falar. E depois falar, trabalhar. Cada vez falando mais. Trabalhando com as mãos, menos. Poderia citar nomes aqui no Brasil de grandes homens. Que são quem são porque falam. Nós estamos no ano de uma eleição presidencial. Você vai perceber que a fala dos homens que vão competir e concorrerem à cadeira mais cobiçada da nação, a fala vai fazer toda a diferença. Os que falam bem saem na frente, os que falam bem conquistam as pessoas. Eles vão ter que ganhar falando, lógico, que há uma série de fatores por detrás, mas um dos fatores principais é a fala. Foi assim que Barack Obama encantou os Estados Unidos da América e o mundo. Quando ele abriu a boca e começou a falar, marcou o mundo. Martin Luther King Jr. marcou o mundo falando. Você esqueceu disso? Por que você não investe em falar? Talvez você está me assistindo, é um teólogo, eu fiz teologia. Estudou o que de oratória? O que adianta você ter teologia, ter muito conteúdo e não saber como passar esse conteúdo? O que adianta? Ah, mas eu estudei ciência da religião. Ok. O que adianta estudar ciência da religião e não saber passar esse conteúdo? Mas eu estudei tecnologia da informação. Tecnologia da informação e não sabe passar o conteúdo? E não sabe falar com as pessoas que você estudou? Do que adianta? Às vezes você vai ganhar menos que aquele simples vendedor que nunca pisou os pés numa faculdade, aquele simples vendedor que não terminou nem o ensino médio, mas ele fala, ele se comunica. Porque ele se comunica, ele sai na sua frente. A oratória não é um dom, não é o dom, lógico. Alguns têm talento para o negócio, mas a oratória não é um dom, é uma arte, dedicação, estudo, esforço, preparo. Oratória é isso. Mas a maioria não entende. O fulano tem o dom da oratória. O Beltrano tem o dom da oratória. Deus me dá o dom da oratória. E Deus dizendo, vai estudar. Esse dom eu dou na escola. Esse dom eu dou através de cursos. Esse dom eu dou através de seminários. Mas eu quero, estude. Estude. Então Jesus sabia que o mundo foi criado pela palavra. E o mundo foi consertado
também pela palavra. Mas escute isso. Vamos prestar atenção em mais outros nomes na história? Para você dizer, mas é coisa de crente só, de Bíblia. Não, não, não. Vamos até a Grécia. Na Grécia tem um homem que marcou o mundo. Olha o nome dele, Sócrates. As minhas perguntas são as mesmas. Quantas pontes ele construiu? Quantos muros? Quantas guerras ele venceu ao lado de Alexandre o Grande? Quantas batalhas? O Sócrates, quantas casas ele construiu? Quantas carruagens ele construiu? O Sócrates, quantos laboratórios ele inventou? Ele criou? O Sócrates, quantos remédios ele descobriu para o mundo? O Sócrates, o que ele fez para marcar? O que ele fez em Atenas? Ele foi o quê? Um grande guerreiro? Não. O pai da maêutica, o Sócrates, ele só falava. E detalhe, ele não só falava. Ele gostava de fazer interrogações, perguntar as coisas para as pessoas. Ele ficou famoso, e o mais famoso de todos os personagens da Grécia, exatamente porque ele falava. O negócio dele era falar, era comunicar. Eu falo. Ele falava. Agora pergunta se o Sócrates, ele precisou construir um muro, construir pontes. Não! Lembra do princípio? Falar mais, trabalhar menos. O Sócrates entendeu isso. Ele entendeu isso. O Sócrates compreendeu esse princípio. O negócio é falar. Mas não falar de qualquer jeito. Falar bem, com elegância, com clareza. Você não percebeu o princípio. Por isso você está aí, acorda às vezes 4 horas da manhã, vai dormir meia-noite, sempre cansado, desmotivado, sempre para baixo, sem saúde. Por quê? Estudou tudo, né? Fez curso profissionalizante, fez mais curso disso e fez curso daquilo. Tudo para trabalhar no braçal, no manual, e não estudou nada sobre a comunicação e a oratória. Depois de Sócrates, eu quero falar de outro homem, João Batista. Jesus Cristo, quando viu João Batista, Jesus voltou de lá copiando o modelo que João usava. Por exemplo, Jesus foi até onde João estava porque ele atraía multidões falando. João não atraía as multidões porque tinha um espetáculo, alguma coisa sobrenatural. Não, ele falava no deserto. Ele falava e atraía as pessoas. Ele falava e atraía as pessoas. E atraindo as pessoas falando. Era assim que ele fazia. Ele atraía as pessoas falando, se comunicando. Jesus foi lá. Quando Jesus foi, Jesus ouviu o discurso de João. Ouviu o que João falava. Sabe o que Jesus fez? Gente, pega caneta e papel, vamos anotar a aula. Vamos anotar cada detalhe. Porque uma aula dessa vai abrir a sua mente. Vai abrir a sua mente. E ainda nem entreguei todo o conteúdo. Eu quero que você vá anotando. Jesus voltou de lá copiando João. Jesus voltou com o discurso do João: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando ele voltou do ambiente onde ele ouviu um grande orador, Jesus voltou copiando o batismo. Porque essa ideia de batizar as pessoas em águas, Jesus aprendeu vendo João. Ele viu João fazendo e ele decidiu: eu vou copiar isso, eu vou trazer essa estratégia. O próprio Jesus disse assim, que entre os nascidos de mulheres, ele não conheceu alguém maior que esse tal de João Batista. E a minha pergunta: o que João construiu? Quantas guerras João ganhou para os judeus? Quantos prédios João construiu para os judeus? Pirâmides. O que João fez? Nada, ele só falou. Ele falou, e ele trabalhava do quê? Nem no ofício dele ele atuava. Qual era o seu ofício? O ofício sacerdotal. Ele não trabalhou nesse ofício sacerdotal no templo de Jerusalém. Não, ele trabalhou exclusivamente falando e atraindo as pessoas.
E as pessoas saíam de onde estavam para ir aonde João estava, para aprender com João. Olha o poder que tem a oratória. Olha o poder que tem a comunicação e você ainda não estudou sobre isso. Olha o poder que tem a oratória e isso passa despercebido aos seus olhos. Olha o poder. Depois vem um Paulo. O que Paulo fez para ser tão famoso? A cidade de fala portuguesa mais conhecida do planeta e a maior de todas é essa onde eu estou. Qual é o nome dela? São Paulo. Qual é o nome do estado? São Paulo. Em homenagem a quem? A esse homem. Nunca pisou aqui. Nunca pisou aqui. Qual é a contribuição de Paulo para o Brasil? Diretamente? Nenhuma. Indiretamente? Enorme. Esse país cristão lê os conteúdos do Paulo. O que é que Paulo fazia? Falava, escrevia e falava. Aonde se aprende isso? Também com Deus. Porque lá no Êxodo, no Pentateuco, Deus chamou Moisés no monte. Primeiro Deus falou, depois escreveu as leis para Moisés. Então Deus fala, escreve. Paulo pega a mesma linha. Eu falo, eu escrevo. Imagem e semelhança de Deus. Olha no Brasil quantas pessoas que marcam gerações e estão milionárias fazendo somente isso. Falando e escrevendo. Olha o doutor Augusto Cury. Olha aquele outro autor, Paulo Coelho. Os seus livros traduzidos para quase todos os idiomas. O que ele faz? Ele escreve. Olha quantos outros nomes que escrevendo, falando e escrevendo, falando e escrevendo. É isso que você precisa aprender. Escute isso. Comecei a pregar o evangelho. Escuta essa história. Uma história muito importante para você. Comecei a pregar o evangelho aos 11 anos de idade. Pensa, eu saía de casa, eu ia para as praças e começava a dizer que Jesus salva, que Jesus cura. Eu ia para a praça, eu sabia pregar? Não. Eu sabia copiar e imitar os pastores da igreja. Era isso que eu sabia fazer. Eu ia imitando, copiando, imitando, copiando, imitando. Era isso, era isso que eu fazia. O tempo foi se passando, 12 anos, 13 anos, eu já estava viajando para outros estados para pregar a palavra de Deus. Embora sendo pobre, eu já andava com famílias da classe média, porque eu pregava. Essas famílias achavam bonito, elas vinham com seus carros bonitos, carros novos, me buscar em casa e me levavam para pregar, me levavam para outros estados, outras cidades. O tempo foi passando e eu gostei desse negócio de pregar. Poxa, era o meu sonho, eu já brincava disso. 15, 16 anos, 17, eu já pregava com os adultos. Eu já ia para os eventos onde estavam os maiores pregadores dessa nação, do meio pentecostal. E lá estava eu, menino, eu tinha um problema. Que às vezes é esse o mesmo problema que você tem. Às vezes eu até ia bem pregando, mas outras vezes eu ia mal. Poxa, estragava a festa, estragava o culto, atrapalhava tudo. E sendo pentecostal, eu gritava, mas gritava muito, grito. Pensa na coisa, gritando. Até que um dia, eu me cansei dessa ideia, eu não posso ir mal pregando. E a minha pergunta era essa: como eu vou continuar pregando e indo mal? Eu comentei isso com vários pregadores. Sabe qual era a resposta deles? Uma resposta medíocre, que eu nunca abracei, mesmo na adolescência. Você tem que entender que o pregador tem o dia dele. Tem dia que o pregador vai bem, tem dia que ele vai mal. Você tem que entender que hoje você pregou mal porque você não está no seu dia. E quando você não está no seu dia, isso acontece. Quando você não está no seu dia, aí você vai mal pregando. Quando você não está no seu dia, você pode estragar a festa das pessoas. E a minha pergunta era, por que o pregador tem o seu dia e o jornalista não tem? Todos os dias, o jornalista entrega o seu conteúdo. E o conteúdo dele não presta. Em muitas ocasiões, não presta. Principalmente aqueles jornais que só contam história de morte, homicídio, estupro, infanticídio, fratricídio.
aquele matricídio, e esses repórteres entregam bem a mensagem deles. Os apresentadores de televisão todos os dias estão apresentando bem. Eu disse, não posso ficar indo mal. Não faz sentido. Por quê? Esses homens não têm o Espírito Santo, não têm a unção. A palavra que eles entregam não são palavras vivas. Agora, eu tenho a palavra de Deus, que ela é viva e eu vou mal, não funciona. Tentaram me convencer que isso era normal. E sempre me deram nomes dos pregadores que são assim, que vão mal. Eu sempre dei nome dos pregadores que sempre vão bem. Quais? Principalmente os pregadores da televisão. Perceba que eles têm padrão e eles vão bem sempre. Por que ir mal? Até que um dia eu mergulhei mais profundo nisso. Querendo entender, e de repente eu descobri que existia um curso para quem fala. Um curso de comunicação. E que curso era esse? O curso de oratória. Lembro-me como hoje. Eu tinha meus 22 anos, eu peguei o meu dinheiro, que não era muito, era pouco, e eu paguei por aquele curso 3 salários, porque eu resolvi fazer o curso individual. Então foram 3 dias de aula. Cada dia era equivalente a 4 horas de aula. Então foram 12 horas de aulas sobre oratória. Mas a minha sede de aprender era tão grande que eu peguei o conteúdo e li tudo no primeiro dia. E continuei estudando e pesquisando, até que na segunda aula a professora já estava com dificuldade de me ensinar. Porque quando ela trazia o conteúdo da apostila, eu disse, eu já li toda a apostila, professora. Toda. Mas você leu tudo que a senhora imaginar dessa apostila? Eu li. Eu li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes. Eu comecei a estudar oratória. Depois que eu estudei oratória, poxa, minha vida mudou. Consegui me comunicar melhor. Olha, estou gravando de uma câmera. Eu consegui me comunicar tanto na internet, melhorei minha comunicação física, melhorei minha comunicação no rádio, melhorei minha comunicação com as pessoas. Consigo passar em entrevistas. Melhorei o nível das minhas vendas, porque eu sou vendedor, e subi o nível de tudo, graças a um curso que eu fiz chamado oratória. A maioria dos pastores não fazem. A maioria dos pregadores não fazem. Há uma minoria que fazem. E essa minoria que fazem são eles. É essa minoria que aparece nos rádios, televisão, que tem as melhores agendas, que estão nos melhores eventos e são reconhecidos como os pregadores preparados. Porque além de você ter que ter uma vida de oração, jejum, consagração e santificação, você tem que ter a habilidade da oratória. Essa habilidade é indispensável. Foi depois que eu estudei oratória que eu criei um curso. Para quem? Para pastores, pregadores, líderes, professores de escola bíblica dominical, profetas, profetisas, apóstolos, bispos, bispas, missionários, crentes que atuam com venda, crentes que dão aula, e são muitos alunos que passaram pelos meus cursos. E nesse curso, como funciona? Primeiro, ele está na plataforma da Hotmart, que é a melhor e maior plataforma de cursos do Brasil, sendo uma das melhores do mundo nesse segmento. Nesse curso você tem a liberdade geográfica. Como eu faço para estudar esse curso? O curso de oratória que eu, pastor Samuel Procópio, criou. Você pergunta como eu faço? Fácil. Você vai me chamar no link. E no link que está disponível abaixo aqui na descrição desse vídeo, você vai aprender. Nesse curso, você vai conhecer. Conhecer o quê? Grandes segredos. O curso ele é composto por vídeos-aulas já gravadas. Dezenas de vídeos-aulas. Dezenas. Além de ter vídeos-aulas já gravados, cerca de 70 aulas, esse curso ainda tem para você. A liberdade geográfica. Como assim? Você não precisa ir até uma escola. Não. Basta você ter internet e você assiste o curso, participa do curso. É só ter internet, um iPad, um tablet,
um celular, se conectou à internet, já é o suficiente para você estudar e aprender nesse curso. Esse curso você vai ter a liberdade geográfica de estudar aonde você quiser. Você pode estudar no transporte coletivo, pode estudar no táxi, no Uber, em casa, na rua, na praça, no shopping, aonde você quiser. Esse curso te dá liberdade cronológica. Você estuda no horário que você quiser. O horário é você que faz, o horário é você que decide, você que determina. E pense em um curso que tem um valor acessível, acessível para você estudar e entender de oratória. E como faz para pagar um curso desse? Você pode pagar no cartão, no Pix, também no boleto, na transferência bancária. Você que quer estudar comigo, pega o meu número do WhatsApp. O número do meu WhatsApp, fale comigo. E você vai fazer esse curso, que vai ter uma promoção. Qual é o valor desse curso? Eu vou passar o valor para você através do WhatsApp. Eu quero que você estude e revolucione a sua vida. Ah, eu estou sem tempo. Clica então no link, tem um link aqui embaixo. E você vai estudar oratória comigo. Não adianta você procurar um curso de oratória e chega lá, o professor sabe das técnicas de comunicação, mas o professor não sabe o que é pregar o evangelho, não sabe o que é pregar num congresso, quer pregar em uma festa, quer pregar em um hospital, quer pregar em uma casa, nem sabe o que é a palavra de Deus. As experiências dele nesse ramo são curtas. Então me procure. Pastor, o senhor prega onde? Praças, ruas, ônibus, trem, presídios, nas casas, nas igrejas, conferências, cruzadas, muitos tipos de eventos. Quer melhorar os seus resultados? A oportunidade chegou. Deus te abençoe abundantemente e fica na paz do Senhor. Beijo no seu coração.